Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha neste dia 1º de janeiro de 2024. Eu convido você a continuar com a gente, nós preparamos uma programação especial para abordar a nossa perspectiva 2024. Traremos atualizações sobre tudo o que você precisa saber e destaques, acontecimentos para o novo ano. Iremos debater assuntos dos mais diversos. Na política, o destaque são as eleições municipais de 2024. Vamos entender os bastidores e as movimentações dos pré-candidatos. Para a economia, iremos discutir a aprovação da nova reforma tributária, passo importante que define a economia do país para os próximos anos. E mais, diante do déficit das contas públicas, o governo afirma que está criando medidas para mudar esse cenário. O Piauí pode alavancar a economia com a chegada da transição energética. O governador Rafael Fonteles quer intensificar a produção de hidrogênio verde com a geração de energia limpa. Agora, falando de segurança pública, o Piauí teve redução no número de mortes violentas nos últimos 4 anos, segundo dados do Monitor de Violência. No esporte, 2024 será o ano dos Jogos Olímpicos de Verão na França. A Olimpíada está prevista para iniciar em julho e terá novidades no quadro de modalidades. Além disso, vamos comentar sobre os destaques do esporte com a Supercopa e o Campeonato Piauiense. 2023 foi um ano marcado pelas altas temperaturas. E para 2024, a previsão é de que o fenômeno El Niño perdure até o mês de abril. Vamos conversar com especialistas dos mais diversos ramos, reunindo um apanhado geral para deixar os nossos telespectadores bem informados. O Perspectiva 2024 está no ar. O fenômeno climático El Niño deve persistir até abril de 2024, conforme foi revelado pela recente atualização da Organização Meteorológica Mundial, OMM. O evento tem influência significativa no panorama climático global. O rápido desenvolvimento do El Niño ao longo de 2023 e sua possível intensificação no primeiro semestre de 2024 vem levantando preocupações e implicações principalmente em relação ao aumento de temperatura. Diante desse cenário, é necessário explorar as potenciais ramificações desse fenômeno para o clima, meio ambiente, sociedade. É importante também considerar estratégias de adaptação a esse acontecimento. E para discorrer mais sobre o assunto, nós recebemos o climatologista Werton Costa. Professor Werton, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, sempre estar participando aqui dessa prestigiada audiência, discutindo um tema que hoje adquire uma relevância global. Por que o El Niño chamou tanta atenção em 2023? Olha, veja bem, o El Niño já é um conhecido da região Nordeste, principalmente por ele provocar a supressão do principal ativo da nossa região, que é a água, a chuva. A gente teve uma ocorrência muito forte, 96, 97, 2015, 2016, mas esse ano chama a atenção. Existem vários fatores, Algumas pessoas dizem assim, o El Niño está mais famoso porque a mídia está dando uma cobertura especial. Não, isso não tem nada a ver. Na verdade, o El Niño, ele está mais forte porque ele vem acompanhado de um outro fator, que vinha sendo, de certa forma, silenciado, apesar do relato dos cientistas, da comunidade de pesquisadores internacionais, da própria mídia, que são as mudanças climáticas. Nós temos hoje uma combinação extremamente perversa, por exemplo, para a agricultura, que é El Niño, que é um fenômeno que ele tende a suprimir a entrada do canal de umidade, mais as mudanças climáticas. O resultado disso é que a temperatura que já é elevada no El Niño é potencializada, que o volume de chuvas que já é suprimido também é potencializado. E isso dá margem a algo extremamente perigoso do ponto de vista do risco, porque embora possa diminuir a chuva e aumentar o calor, esta combinação proporciona a formação de eventos severos ou extremos. Seca extrema acompanhado de chuva extrema. Uma combinação que não tem nada a ver, mas ela é extremamente danosa para as sociedades. Então, por mais que ele já fosse conhecido historicamente,
podemos dizer que teve mais consequências no ano de 2023? Sim, do ponto de vista global, Eliezer, nós tivemos assim um El Niño que repercutiu muito. Se a gente considerar, por exemplo, as ondas de calor do hemisfério norte, na quantidade de vítimas, as inundações do hemisfério norte, tornados, furacões, e depois virando a página para o nosso hemisfério. O nosso país, por exemplo, quantos episódios severos não foram registrados na região sul, do Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina sofreu bastante, São Paulo, Rio, Minas, enfim, a gente tem um combo aí de fenômenos que estão acontecendo numa frequência maior, numa intensidade maior. Vamos pegar o exemplo também da onda de calor. Ora, a gente não ouvia falar de onda de calor em anos anteriores. Era um fenômeno muito pontual. Geralmente, quando a mídia ou a comunidade científica se referia a um aumento de calor, falava-se assim, está vindo uma massa de ar seco e quente. Pronto, não tinha onda de calor. O fato de hoje nós assumirmos a condição de que existe uma condição de risco, a onda de calor, é sinal de que realmente nós devemos nos preocupar. E isso, como o senhor falou, teve essas consequências naturais e acabam aqui materiais também. E para a agricultura, por exemplo, os impactos também são mais evidentes? Sim, porque a agricultura, em que pese todo o investimento feito em maquinário, em consultoria agronômica, em sementes geneticamente modificadas, em que pese todos os insumos tecnológicos, a agricultura ainda é atividade econômica dependente de sol e água e solo. Então essa trindade ela é fundamental, um bom solo, boa disponibilidade de luz e boa disponibilidade de água. Então quando um desses fatores está alterado, por exemplo, a gente tem um incremento radioativo e um incremento de temperatura, já muda a taxa de produtividade. A gente tem uma redução da chuva, diminui a taxa de produtividade. A gente tem um processo de destruição do solo, tipo uma desertificação. Aí realmente dificulta bastante. O Piauí sentiu isso, por exemplo, no agronegócio, na agricultura familiar? Já tem alguma referência, algo que possa nos dar uma medida desses impactos? Hoje nós não temos assim um estudo muito balizado sobre possíveis efeitos das mudanças climáticas sobre o agro e sobre a agricultura familiar, mas isso é algo para ontem. Por exemplo, já existe uma preocupação governamental em relação ao impacto tanto deste El Niño quanto das mudanças em relação às safras vindouras. Então é necessário começar. A gente apela bastante, por exemplo, o IFP, que tem uma linha de pesquisa muito boa em relação à gestão ambiental, a ciência agronômica da UFP, da UESP conjugada, podem trabalhar nesse sentido. A gente precisa começar a pensar em estratégias de mitigação, estratégias de adaptação, porque o nosso estado, ele é fortemente dependente da atividade agropastoril. Ela gera muitos empregos, ela gera o sustentáculo de muitas famílias. Veja o caso da agricultura familiar. Existem municípios, por exemplo, que a receita do município ou é transferência federal de várias naturezas ou é agricultura. Então, é basicamente isso que mantém a economia local. E a gente precisa cuidar de forma muito carinhosa, de forma muito atenciosa da atividade agrícola nos municípios piauienses. Por que essa perspectiva de extensão do El Niño até o primeiro semestre de 2024? Veja bem, nós tivemos, e apesar de nós termos que atravessar esse deserto, essa fase ruim, é um El Niño curto. Ou seja, ele é um El Niño prova de 100 metros, não é um El Niño maratona, né? O ciclo dele vai findar agora, abril para maio, infelizmente vai atingir todo o calendário chuvoso, todo o calendário agrícola. Nós ainda não temos como mensurar, porque tudo é projeção, tudo é previsão climática. Os seus efeitos, né, na estrutura agrícola, o pessoal do agro está muito otimista, apesar da situação, apesar do atraso do plantio, mas a agricultura familiar já está sofrendo. Já está sofrendo porque a escala de produção da agricultura familiar é menor. Então, de tal forma que ele terminando, a gente já tem números fornecidos pelo monitoramento norte-americano que o cenário para a próxima estiagem, que é a estiagem 2024, mas melhor que isso, o final desse ciclo, que é o final do ciclo do BR-Obrol, já poderá ser um ciclo de chuva. Então, depois do período do El Niño, nós temos a probabilidade matemática de entrar em um ciclo chuvoso. E pode, pasmem, ser um ciclo chuvoso, ele é extremo.
Quer dizer, o El Niño que provoca seca pode provocar inundação também. Pode provocar inundação com a vinda de uma nova laninha. Já se discute no INMET, no CPTEC, nos Estados Unidos, no NOAA, que é a NASA do clima, já se discute o retorno precoce da laninha. E isso não é legal. A gente até comemora a chuva que a laninha traz, mas ela às vezes traz chuva além da média, e nós temos cidades profundamente despreparadas. Por isso que a gente tem que investir muito. Monitoramento, sistema de alerta, tem que investir em infraestrutura de drenagem nas cidades e em infraestrutura hídrica para o período seco. Então, são dois modais que precisam ter uma atenção redobrada por parte de todas as esferas governamentais, federal, estadual e municipal. Então, nós não podemos descartar enchentes, alagamentos em 2024 aqui no Piauí. Não podemos descartar episódios severos que podem provocar situações de transtorno localizado. Porque até provocar, por exemplo, a enchente, a gente precisa de um ciclo demorado. Por exemplo, se começar a chover em novembro de 2024, para criar uma situação extremamente de desconforto numa cidade, a gente teria ali praticamente de 2 a 3 meses bem chuvosos. Sim. E aí sim, por exemplo, uma cidade como Teresina, uma cidade como Barras, Esperantina, Piripiri, já começa a sofrer com 3 meses sistemáticos de chuva. As consequências para a infraestrutura, a depender da localidade, as comunidades ribeirinhas sofrem mais também. Demais. Tudo isso precisa ser observado com critério, né, para se evitar maiores prejuízos. Com certeza. Da mesma forma que a escassez de chuva provoca um prejuízo grande, o excesso provoca, porque você tem o quê? Um processo também de perda agrícola por excesso de chuva. A gente tem, por exemplo, a intrusão dessa água nas cidades ribeiras, né? Da água nas cidades com alagamento, desabrigando pessoas. A gente tem surtos de doença, né? Doenças de veiculação hídrica. A gente tem colapso de infraestrutura, geralmente tem rompimento de rodovia, dificuldade de mobilidade de crianças para a escola, principalmente rurais. A gente tem uma vigilância muito maior em relação a barragens, porque quando há um período chuvoso vigoroso, aumenta bastante o nível a capacidade de reservação, e isso naturalmente precisa de um monitoramento específico. Professor, quando é que a gente pode prever aumento de temperatura? Que não seja só, por exemplo, uma onda de calor passageira, mas um aumento de temperatura mais longo. A partir de que condições? Excelente, né? Olha, há 4 anos atrás, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele lançou uma métrica nova que ele chamava de normal provisório. O Instituto de Meteorologia percebeu que algo estava errado, que aquelas medidas, aquelas médias não batiam com o que chovia ou com a temperatura medida. Algo estava errado porque a condição climática tinha mudado no Brasil. Então, ele estabeleceu uma média provisória, e essa média provisória também não conseguiu abarcar a realidade brasileira, o que foi grave. Isso forçou o INMET a mudar a normal. Por exemplo, há 4 anos atrás, ele saiu da provisória, entrou numa média nova e identificou, vamos pegar o caso do Piauí, que o Piauí perdeu chuva e aumentou a temperatura. Então, quando a gente faz um comparativo da memória, da história das chuvas, da memória das medições de temperatura, a gente percebe que alguma coisa mudou. As pessoas mais velhas, por exemplo, são os termômetros essenciais. Elas dizem, olha, não era desse jeito na minha época. Pessoas que têm aí mais de 50 anos, elas sabem que a condição chuvosa era outra, que a condição térmica era outra. E os agricultores que trabalham com aquela expertise, com aquela sabedoria de observar o canto dos pássaros, o movimento das formigas, o florir das árvores, eles também sabem que não está do mesmo jeito. Então, de tal forma que hoje a ciência ela consegue medir com precisão a mudança climática, ela consegue trabalhar. Hoje nós temos no Brasil mais de 100 anos de registro de condições atmosféricas, então essa comparação ela é muito fácil no Brasil. A gente pode concluir, então, que a poluição, a emissão de gases poluentes, tudo isso, de fato, independentemente de paixões ou questões ideológicas, tem uma interferência na sistemática do clima. Tem sim, né? A gente sabe que o debate climático ele é um debate acalorado, até da perspectiva ideológica, mas nós temos que reconhecer, entre gregos e troianos, que existe um incremento de temperatura. Podem até divergir, Eliezer, em relação à causalidade, se fatores internos do planeta, fatores espaciais, fatores humanos, mas o fato é que nós temos uma situação problema, que ela afeta a vida das pessoas, saúde, mobilidade, economia, e que a gente precisa criar ferramentas para lidar com essa situação.
ferramentas no sentido de políticas públicas, de convivência com essas condições. Exatamente, você chegou no ponto crucial. A gente precisa de políticas públicas que estejam alinhadas com essas mudanças, que o gestor público ele consiga compreender o impacto que essas mudanças têm, não só agora, mas nos próximos anos. Eu costumo sempre dizer, a gente fica muito preocupado quando vem chuva forte, mas a seca, a seca grave é o mal silencioso, ela chega devagar, ela maltrata devagar, quando ela já está dentro da sua casa, você diz, eu não tenho nada. Você perdeu tudo. Ela não provoca aquele alvoroço. Não provoca o alvoroço. Mas ela deixa suas marcas. Deixa suas marcas profundas. E por isso que a gente normaliza o problema. A gente não pode normalizar uma situação dessa. Em qualquer lugar do mundo, por exemplo, os norte-americanos eles têm boa parte do seu território desértico. Ou seja, a seca para eles é um fenômeno rotineiro. Eles não naturalizam, eles têm políticas para isso. Las Vegas tem uma forma de lidar. A Austrália é 70% deserto, tem uma forma de lidar com isso. Agora, quando você vai lá para a Namíbia, na África, quando você vai para o Mali, na África, que são países pobres extremamente vulneráveis, toda e qualquer variação na condição desértica deles é brutal, porque eles não têm a resiliência. Eles não têm o ferramental. E nós aqui no Brasil, que estamos mais evoluídos que os nossos parentes, nossos amigos africanos, nós temos condição de melhorar isso. Nós temos tecnologia, nós temos universidades produzindo, nós temos a disposição do nosso povo para o trabalho, nós precisamos alinhar a vontade política para chegar a um patamar mais elevado. Como é que seria esse monitoramento feito pelo próprio governo sobre o Piauí? Nós temos essa condição tecnológica, por exemplo, de contar com imagens de satélite e outras fontes de comunicação também? Excelente, sim, nós temos como fazer. A primeira grande inovação é que a Defesa Civil Nacional abriu o direito do Piauí lançar um alerta. Então, hoje, por exemplo, nós estamos capacitando, os nossos técnicos estão em vias de capacitação para ter acesso à plataforma IDAP, que é a plataforma que lança o alerta. Como é que é o alerta hoje, Elisa? Diz assim, amarelo para chuva. Metade do Piauí amarelo. Claro que essa chuva não vai cair em 115 municípios. Então, aquilo é um alerta generalista, porque o cidadão que está distante, lá em São Paulo ou em Brasília, ele aperta o botão e diz ali tem um alerta. Então, o que é que nós vamos fazer? Conhecendo a nossa realidade, tendo acesso ao satélite, a estações meteorológicas que serão implantadas pelo governo do estado do Piauí e tendo o uso da inteligência artificial, que é onde entra a ETIP. A ETIP está querendo gerar a modelagem para que, uma vez que os dados federais sejam lançados, a gente possa construir um modelo de previsão. E aí sim, quando a gente apertar o botão do alerta e dizer, por exemplo, que de Santa Filomena a Parnaguá vai ter uma chuva, esse alerta vai ser específico daquela área. E tem novidade boa. O governo federal também está abrindo a probabilidade de nós termos acesso à plataforma do Google, a plataforma do Waze para a capital, para alertar os motoristas sobre tráfego, áreas de risco, e o Cell Broadcasting, que é o alerta norte-americano de celular. Todos os celulares tocam ao mesmo tempo, apenas se tiver uma situação grave. Claro que isso não vai entrar em ação agora. Isso é para o final de 2024, para 2025, porque nós precisamos preparar a sociedade. É uma técnica invasiva e a gente não quer gerar pânico. As pessoas têm que entender que quando o celular tocar e disser tem um risco bem que onde você está, que as pessoas sigam um protocolo de evacuação de forma moderada. Tem um processo de educação. Tem um processo de educação. Conviver com essa tecnologia. Exatamente. Mas não deixa de ser interessante, por uma questão de proteção pessoal e de planejamento. De repente eu tenho alguma atividade, eu estou organizando um evento. Se eu sei da condição climática ou de tempo, aquilo já me dá uma segurança maior para planejar. Com certeza, eu acho que você falou muito bem. A palavra segurança, planejamento. A gente planeja para garantir essa segurança, né? A gente tem feito muitos esforços. Agora, recentemente, a gente teve uma reunião com o Timon e com Teresina, com as duas defesas civis, porque a informação que a gente gerar aqui em Teresina serve para os nossos vizinhos timonenses e a informação que a SEDEC compartilhar com a capital, né, fortalece a defesa civil do município. Por falar em Timon, professor, nós tivemos um episódio de uma chuva considerada até imprevisível, né, pelos sistemas de meteorologia, causou estragos, a prefeitura decretou estado de emergência, apesar de ter sido um episódio isolado, mas pelas consequências realmente foi necessário. Em que probabilidade um fenômeno como esse pode acontecer, considerado assim difícil de ser previsto?
Olha, existem fenômenos meteorológicos que a taxa de previsibilidade dele é quase zero. Por exemplo, nós já tivemos aqui em Teresina, se eu não me engano, em 2019, um vendaval, foram dois, um dia 4 de outubro, outro dia 11 de outubro, com velocidades acima de 80 km por hora. Esse tipo de fenômeno ele é imprevisível. Por quê? Porque ele se forma em cima da cidade. Não existia nenhuma nuvem, ou seja, você não poderia ver pelo satélite nenhuma mancha de nuvem, você não poderia ver pelo radar nenhuma mancha de chuva, e de repente a nuvem formou a menos de 30 quilômetros da cidade, formou ali e já desmoronou, provocando um vendaval. Então, o que aconteceu em Timon foi uma nuvem que surgiu rapidamente sobre Teresina, que pouco choveu na capital, foi uma chuva rápida, um vento, e ela, quando entrou no município de Timon, despejou a chuva, metade da chuva do mês. Sobre a cidade de Timon. E aí Timon muito vulnerável, hoje parece que o município está fazendo um grande investimento lá, numa obra fenomenal. A gente sempre parabeniza todos os municípios que investem em sistemas de drenagem, porque é a obra essencial para garantir a segurança da mobilidade, porque é inadmissível que um cidadão, por exemplo, venha ter prejuízo ou perder a própria vida arrastado, né, por uma enxurrada. Perder patrimônio ou a própria vida, que é o bem maior. Absurdo. Tá certo. Então, assim, professor, para 2024, como é que a Defesa Civil pretende se planejar? Também interessante no que diz respeito ao combate a incêndios, né? Focos de queimada, já que 2023 registrou números preocupantes também. Excelente colocação, né? Em relação a 2024, período chuvoso, está em construção o plano de prevenção e resposta para o período chuvoso pela Defesa Civil, inicialmente construído no âmbito doméstico e depois socializado com os parceiros, que são as Defesas Civis dos municípios, dos 224 municípios, mais parceiros interinstitucionais, como o Corpo de Bombeiros, que é um parceiro estratégico, a CEINFRA, né, a Secretaria de Governo, a própria SEMAR. No aspecto do fogo, da campanha do fogo, a gente confessa que a participação da Defesa Civil ainda foi muito pontual, porque a Defesa Civil, Eliezer, está passando por um processo de remodelagem, de reestruturação. Historicamente, ela apenas se preocupou com a resposta, com aquela atuação durante o sinistro, e a gente está fortalecendo a linha da prevenção. É uma determinação tanto do secretário quanto do governador que a gente invista na prevenção. Então, na próxima temporada de estiagem, nós estaremos presentes nos municípios, antes do ciclo do fogo, fazendo as campanhas educativas e fortalecendo o programa de brigadas que já existe. Porque a gente tem que fortalecer o município e a capacidade de combate. Porque o Corpo de Bombeiros, muito esforçado e com grandes investimentos, ainda não tem a capilaridade por todos os municípios. Sim, quem acaba estando mais imediatamente é o próprio brigadista, às vezes até voluntário na sua cidade, no seu povoado, é quem consegue agir de forma mais rápida e eficiente. Exatamente, é aquela pessoa que conhece a realidade do município, que conhece todos os ribeirinhos, todos os sitiantes, os proprietários, e ele tem aquela capacidade de dialogar, né, de fazer uma campanha educativa e de agir na resposta. Então a gente quer contar com essa rede, quer trabalhar com essa rede, trabalhar com parceria, sempre com os municípios. E aí entra como parceiros a APPM, a Assembleia, as secretarias, os grupos privados. Às vezes você pode encontrar, por exemplo, com fazendeiros, grupos agroindustriais, todo mundo é parceiro no processo de proteção civil. A gente pode dizer, assim, em regra geral, que a maioria desses focos de incêndios são provocados por ação humana, independentemente da condição do clima, que pode estar seco? Sim, sim. A gente teve alguns episódios curiosos, né? A gente teve aí provocado por descarga elétrica, uma palmeira, se não me engano, em Campo Maior. Ontem, parece que anteontem, uma em Monsenhor Gil, um fogo, mas na verdade, a quase totalidade, eu digo com muita propriedade, baseado nas estatísticas, mais de 90% das ocorrências de fogo, elas são volitivas, estão relacionadas à vontade humana. Alguém ateou fogo. Só que tem um detalhe muito importante. Na maioria dos casos, não é uma ação criminosa. Na verdade, é alguém que está usando o fogo como uma ferramenta de limpeza do terreno, mas ou desconhece as técnicas adequadas de uso do fogo, ou não observou os critérios climáticos. Por exemplo, eu não vou tocar fogo
no período de maior temperatura, no período de mais baixa umidade e principalmente se o vento, ele estiver favorecendo a rápida propagação dessas chamas. Então existem questões que precisam ser informadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser fiscalizadas. Olha, a nossa capacidade de monitoramento está muito refinada. Hoje, por exemplo, o monitoramento de queimadas do estado do Piauí, ele identifica onde o fogo começa e mapeia o K da propriedade. É possível, inclusive, punir. Sim, responsabilizar em alguma medida quem provocou. Nós tivemos, me veio agora à memória, professor, um episódio de chuva de granizo em Água Branca, uma cidade aqui próxima do Médio Parnaíba. O que pode favorecer uma ocorrência de chuva de granizo? O granizo ele é sempre uma atração, né? Chama muita atenção, que a gente tem recordações aqui na capital de granizo, que recordações famosas. Mas o granizo, quando ele ocorre no Nordeste, ele ocorre de uma forma muito diferente do Sul-Sudeste. Olha, Sul-Sudeste, o granizo é enorme. Tem pedra de granizo que é do tamanho de uma bola de sinuca. Agora aqui não, ele é assim o tamanho de uma sementinha de fava, é uma coisa discreta. É uma amostra. É uma amostrinha. Algumas pessoas até brincam, o professor não dá tempo nem a pedra de gelo cair de tanto calor. Não, não é bem assim, gente. Na verdade, é porque a condição formadora do nosso granizo é diferente. No sul é frente fria. Aqui é o crescimento, aqui é o calor. Olha que coisa estranha. O gelo se forma por causa do calor, mas não é na verdade está muito quente e o processo de formação de uma nuvem ele é acelerado. Quanto mais rápido a nuvem cresce no plano vertical, mais rápido as camadas superiores da nuvem têm contato com temperaturas que são de dezenas e dezenas de graus negativos. Ora, a nuvem é água. O que é que acontece lá em cima? Congela. Então, quando ela despenca, o que seria chuva, é gelo. Exatamente por essa reação rápida. Essa reação rápida. Exatamente. Então, o gatilho aí é o calor. Lá no sul é o frio. O gatilho é essencialmente uma frente fria que faz com que correntes de ar congelem nuvens. E aqui não, é a formação rápida. Então, por isso que ele é tão discreto. Isso nos tranquiliza, pode trazer essa segurança de que dificilmente uma chuva com granizo vai causar grandes prejuízos na nossa região? De certo modo, sim. As estatísticas comprovam, todo ano a gente tem no Piauí alguma chuvinha de granizo. As estatísticas comprovam que todas as precipitações de granizo, quase todas, não trouxeram transtornos. Porém, nós temos na nossa história, os mais velhos, né, sabem que o desabamento do teto do ginásio Verdão ocorreu durante uma precipitação de granizo. Viu? Então, quando aconteceu, deixou sua marca. Deixou sua marca. Então, a gente não pode fazer o 100%. Tá certo. Eu gostaria de agradecer ao professor Werton Costa pela participação, sempre prestativo, atencioso aqui com o Sistema Dia de Comunicação. Muito obrigado pela presença e até a próxima oportunidade. A gente que agradece e a Defesa Civil, Elisete. Somos todos nós.